bem, doutores? Último bloco da aula de número 2. Já com saudade, com muita saudade de vocês. Mas vamos embora, que a gente tem ainda esse ponto para tratar, depois a gente conversa, que é a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho. Todo mundo ligadinho comigo no artigo 473 da CLT, não estamos? Então vamos lá. Vamos diretaço então para o inciso 3 agora. O inciso 3 diz assim: por um dia, em caso de nascimento do filho, no decorrer da primeira semana. Preste atenção. De fato, era só um dia. Essa aqui é a licença paternidade. Era um dia que o pai tinha para ir lá apenas registrar a criança. Hoje não é mais isso. E aí você pode estar se perguntando, tá, Renzete, então qual hoje é o prazo da licença paternidade? Doutores, nós não temos uma legislação até hoje que nos fale qual é o prazo da licença paternidade. O que nós temos é o artigo 10 do ADCT, que são os atos de disposições constitucionais transitórios, que dizem que, enquanto não vier uma lei, o prazo para licença paternidade será de 5 dias. 5 dias. Enquanto não vem a lei, o prazo de 5 dias. Só não confunda, eu bato muito isso com você lá numa questão, no nosso curso de questões, se a empresa tiver parte daquele programa Empresa Cidadã, o que pode gerar um acréscimo, né, e uma prorrogação por mais 15 dias da licença paternidade, o que totaliza o prazo de 20 dias, que é o 5, que é enquanto não vier uma lei, e a prorrogação por mais 15 dias se a empresa fizer parte do programa Empresa Cidadã, enfim, e preencher outros requisitos para essa prorrogação, tá bom? Mas esse um dia aí, está no 473, no inciso 3, ele não foi recepcionado pelo texto da Constituição. Só chamar sua atenção em relação a isso. Vamos seguir para o inciso 4. Por um dia, em cada 12 meses de trabalho, por um dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada. Então, você pode, até um ato que você faz de muita caridade, um ato muito cívico, que você doe sangue uma vez por ano, e você vai ficar um dia em casa, você tem essa interrupção contratual. 5. Até 2 dias. Cuidado com os detalhes, tá, doutores? Consecutivos ou não. Até 2 dias, não são 2. Até 2 dias consecutivos ou não, a fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. Então, você está lá fazendo um alistamento para se você é eleitor. Então, você pode ter o contrato interrompido até 2 dias, consecutivos ou não. Pode ser que tenha lá segunda e sexta, isso não é consecutivo. Se for terça e quinta, é consecutivo. Ou só resolveu na terça, só um dia. Então, depende muito aqui do caso a caso. Tá bom? Vamos seguir. 6. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar, referidos na letra C do artigo 65 da lei tal, que é a lei do serviço militar. Prestem muita atenção aqui. Cumprir exigências do serviço militar interrompe o contrato de trabalho. Prestar o serviço militar obrigatório, os 12 meses que o homem fica lá no quartel, isso gera suspensão do contrato de trabalho. Cumprir exigência é o quê, Renzete? Jurar a bandeira, entregar uma documentação. Nessas situações elencadas aqui, o contrato fica interrompido. Agora, prestar o serviço militar obrigatório, o contrato ficará suspenso. Suspenso. Tudo bem? Então, preste atenção em prova. Inciso 7. Nos dias, não falou quantos nem quais, em que estiver comprovadamente realizando provas de exame de vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. É o vestibular para o estabelecimento superior. Ninguém falou aqui em concurso, cursinho de moda, não é isso, tá? Os dias que você está afastado prestando vestibular para ingressar numa instituição de ensino superior. Tá bom? Inciso 8. De novo, pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. Você comparece em juízo para quê? Para ser parte, testemunha, para ir para o júri. Então, imagina que você vai ser testemunha de uma audiência, de um processo XYZ. Audiência de manhã, o que você faz? Trabalha de tarde. É pelo tempo que você estiver fora que o contrato é interrompido. Se a audiência é à tarde, trabalha pela manhã. Agora, eu vou ficar no júri o dia inteiro. Ah, não trabalho, tudo bem. É pelo tempo, ninguém te garantiu, ninguém te segurou um dia de folga. Tá bom? Seguindo lá para o inciso 9. Pelo tempo que for necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical, um dirigente, por exemplo, estiver participando de reunião oficial ou de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Então, o Brasil é membro, é signatário da OIT. Então, o dirigente está lá na OIT na reunião,
esse período, esse tempo, ele não está a passeio em Genebra, né? Ele está lá representando a categoria dele, então o contrato fica interrompido. Ok? 10. Até 2 dias. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Aqui é para acompanhar a esposa ou companheira no período de pré-natal, é isso. Até 2 dias para você acompanhar no pré-natal. Pré-natal são várias consultas, até 2 tu pode ir, fora isso, não, mande um representante. 11. Por um dia por ano, para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. Então, uma criança de até 1 ano de idade só pode ficar doente 1 dia por ano, porque essa interrupção contratual que o legislador deu. Faz-me rir, né? Demais, né? Depois não fica doente ou vai sozinha, porque com o representante é por 1 dia. Vamos lá. 12. Até 3 dias. Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada. Preste atenção, não são até 3 dias por ano para você cuidar ou fazer o tratamento do câncer, não é isso. É para você fazer os exames preventivos para o câncer. Muito boa essa medida, muito bom aqui esse inciso 12. Aí está de parabéns, né? A gente tem que parabenizar também. Bom, então, olha só. Licença paternidade, então, não vamos esquecer. Eu trouxe aqui a listinha, né, dos casos. 5 dias, artigo 10, 2, parágrafo 1º do DCT. Essa licença é válida tanto para o pai casado como para o pai solteiro e deve ser gozada no decorrer da primeira semana após o parto. Então, ela tá lá, é válida. Opa, deixa eu botar aqui. Não tem dificuldade nenhuma. E lembrar da promulgação da Lei de Políticas Públicas para a Primeira Infância, a Lei 13.247 de 2016, introduziu a possibilidade de prorrogar a licença paternidade, isso é repetitivo mesmo, repetição aqui é a especialidade da casa, em mais 15 dias, Lei 11.770 de 2008, que é o programa Empresa Cidadã, e aí totaliza, já foi cobrado no exame de ordem, uma licença paternidade de 20 dias, porque 5 do ADCT com mais 15 da lei, do programa, de Empresa Cidadã, tá bom? Bom, vamos lembrar ainda também, né, muita coisa para você lembrar, mas tem que lembrar de tudo mesmo, desses outros casos também que não estão aqui no 473, que eu já falei, da licença paternidade, mas nós temos também o acidente de trabalho ou doença nos primeiros 15 dias. Então, se for um acidente de trabalho ou doença, os primeiros 15 dias é interrupção do contrato de trabalho, já que fica por conta do empregador. A partir do 16º dia é a partir do 16º dia é a suspensão do contrato de trabalho. Mais uma hipótese, repouso semanal remunerado. Veja, repousa, não trabalha e ganha. Então, sem dúvida, interrupção contratual. Feriados também e férias. Férias, sem sombra de dúvida, por excelência, é a principal hipótese de interrupção do contrato de trabalho, onde você não trabalha, mas recebe. Recebe até mais, né? Recebe também o chamado terço constitucional de férias. Doutores, atenção, respira, abre o olhão para os 2 casos controvertidos. Licença maternidade e aborto não criminoso. Seria muito melhor que ele nunca perguntasse, mas pode ser que pergunte, quero te preparar para tudo. Veja, é até claro para o que prevalece, óbvio. A licença maternidade ela é um benefício previdenciário que vai ser pago durante o período de 120 dias. Nesse período, o pagamento é feito pelo empregador, mas será o empregador reembolsado posteriormente pela Previdência Social. Prevalece o entendimento, e eu marcaria assim no seu lugar em prova, que a licença maternidade é uma causa de interrupção do contrato de trabalho, pois o empregado continua recebendo salário e o tempo de serviço é contado para todos os efeitos legais. O aborto não criminoso, ele consiste também em um benefício previdenciário pago durante o período de 2 semanas. Nesse período, há um pagamento de salário da empregada efetuado pelo empregador e, posteriormente, reembolsado pela Previdência Social. O tempo de serviço no aborto não criminoso ele é contado para todos os efeitos legais, como se a empregada estivesse aí trabalhando. Tá bom? Pode ser que caia, já caiu mais de uma vez, a seguinte situação na sua prova. Mário é professor de geografia da escola Luluzinho. E Daniela é secretária da escola Luluzinho. Por coincidência, ambos vão se casar no mesmo dia. Então, vai dividir os convidados. Complicado, né?
Complicado. Então, eles chegaram, vamos fazer a festa no mesmo clube, no mesma igreja. Conversa lá com o seu noivo, falou para a empregada, e eu converso com a minha noiva, falou lá para o empregado, professor. E aí? Vambora, acertaram. Pergunta. Qual vai ser o período da licença casamento para os empregados? Para o professor de geografia e para a secretária da escola. Você rapidamente falou aí, 3 dias. Você foi rápido. Casamento, 3 dias, gente. Pé. Cartão vermelho. Para os dois, não. 3 dias para a secretária. Ok. É a regra geral 473, inciso 2 da CLT. Agora, professor, regra própria. Se o professor se casar, 9 dias. Se morrer o pai do professor, a mãe do professor, o filho do professor ou o cônjuge do professor, 9 dias. Então, 9 dias para o professor para a licença gala, para o casamento, mas também para o falecimento. Então, cuidado com essa pegadinha. Olha lá, artigo 320, parágrafo 3º da CLT. Não serão descontados, no decurso do prazo de 9 dias, faltas verificadas por motivo de gala. Gala é o quê? Casamento ou de luto, em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe ou de filho. Então, para o professor, a licença será de 9 dias. Tá bom? Uma outra hipótese aqui é o aviso prévio cumprido, trabalhado. Se o aviso prévio for cumprido, trabalhado, o empregador dispensa o empregado e o aviso prévio vai ser trabalhado. Se o aviso prévio é trabalhado, existe uma redução da jornada no curso do aviso prévio, até para objetivar que esse empregado busque um novo labor. Então, vai ter uma redução da jornada em 2 horas, ou o empregado se ausenta por 7 dias. Tá? Ele que vai optar, ele que vai escolher. Então, o artigo 488 diz lá, o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso prévio, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será reduzida em 2 horas, sem prejuízo do salário integral. Então, se é redução sem prejuízo de salário, de novo, a gente não tem dúvida da hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Tá bom? Os intervalos intra-jornada remunerados, como mecanografia, minas de subsolo, tudo isso também é interrupção do contrato de trabalho. Ademais, os intervalos intra-jornadas concedidos pelo empregador por escolha própria, que não tem previsão legal, também representam tempo à disposição do empregador, remunerados como serviço extraordinário, se eles forem acrescidos ainda, que não deve, ao final da jornada, como muito bem diz a súmula 118 do TST. Ok? Então, todas essas hipóteses, você tem que tomar muito cuidado. Bom, para deixar o nosso curso bem mesmo atualizado, atente-se que o isolamento social, foram as medidas de distanciamento social que aconteceram, muitas discussões surgiram se seria hipótese de isolamento social, suspensão do contrato de trabalho, interrupção do contrato de trabalho, enfim. Acontece que foi promulgada a Lei 13.979 de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Então, esse isolamento todo, esse fique em casa, trouxe uma discussão em relação à interrupção ou suspensão do contrato de trabalho. O artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 13.979 diz o seguinte: será considerada falta justificada ao serviço público ou atividade laboral privada, é o que nos interessa, o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo. Então, nesse caso, do isolamento social, essas medidas todas que a lei fala, o empregado receberá remuneração normalmente, configurando uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Tá bom? Só esse destaque que eu acho muito importante aqui. Vamos agora, então, começar a falar da suspensão do contrato de trabalho, ou sem nada, né? Sem trabalho e sem salário. Na suspensão não há prestação de trabalho, não ocorre o pagamento de salário, não conta como tempo de serviço e, em regra, também não há os depósitos do FGTS. As obrigações assumidas pelas partes, quando o contrato está suspenso, elas ficam paralisadas, mas o vínculo empregatício está mantido. As duas hipóteses clássicas de suspensão do contrato de trabalho, você vê comigo agora no artigo 472 da CLT. Me acompanha. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar
ou de outro encargo público, não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Os clássicos estão aqui: prestação do serviço militar obrigatório, ou se o empregado foi eleito deputado, senador, enfim, vai ser um encargo público. Nesses casos, o contrato não foi rescindido, não foi alterado, ele está suspenso, aguardando, se for o caso, a volta ou não do empregado. Como assim, Renzetti? Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo ao qual se afastou, já que está suspenso, é indispensável, cuidado aqui, é indispensável que ele notifique ao empregador dessa intenção de voltar dentro do prazo máximo de 30 dias. Prazo esse, 30 dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa, ou lá no quartel, ou abaixo do seu mandato, se ele for exercer um cargo eletivo, por exemplo. Olha lá o 472, mas agora no parágrafo 1º. Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo a qual se afastou, em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo público, é indispensável que notifique o empregador desta intenção por telegrama, carta registrada, que delícia, dentro do prazo máximo de 30 dias, contados da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a que estava obrigado. Então, tem que comunicar esse desejo de volta no prazo máximo aí de 30 dias. Tudo bem? Pois bem, fui eleito dirigente sindical. Via de regra, não tem como fazer as duas coisas, ser empregado e ser dirigente sindical, então, via de regra, o contrato está suspenso. Só que toma cuidado, tem uma exceção. Pode ser negociado com o empregador um período de trabalho com período de suspensão. Pode ter essa previsão também em norma coletiva. Então, por exemplo, eu vou ficar de manhã no sindicato e à tarde eu fico na empresa. Então, de manhã, o meu contrato está suspenso. Também é possível. Olha lá, artigo 5A3, parágrafo 2º da CLT. Considera-se licença não remunerada, ou seja, suspenso, salvo assentimento da empresa ou cláusula contratual, salvo a concordância do empregador ou previsão norma coletiva, o tempo em que o empregado se ausentar ao trabalho no desempenho de funções a que se refere este artigo. Então, durante o período que você estiver exercendo cargo aí, dirigente sindical, via de regra, o contrato está suspenso, salvo concordância do empregador ou previsão em norma coletiva. Não se pode ser negociado. A suspensão disciplinar, por excelência também, um exemplo também clássico de suspensão do contrato de trabalho, até porque suspender de forma disciplinar o empregado pagando salário, isso seria chamado de férias e não suspensão disciplinar. Então, ela está prevista no artigo 474 da CLT e ela tem um prazo máximo de 30 dias. Olha lá, a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa a rescisão injusta do contrato de trabalho. Então, o prazo máximo para você suspender disciplinarmente o empregado é de 30 dias. Se exceder, se ultrapassar os 30 dias, não foi suspensão, foi dispensa imotivada, tá? Lembra do empregado que é suspenso, por exemplo, que ele é um dirigente sindical e a falta grave dele tem que ser confirmada pelo inquérito para apuração de falta grave. Então, ele foi lá e cometeu a falta grave, é suspenso. A suspensão dele não tem prazo. Cuidado com isso, tá? Diferente da anterior, do 474, porque a suspensão dele perdura até o final do inquérito. Eu não sei quando acaba o inquérito. O inquérito é uma ação judicial, que vai confirmar ou não aquela falta grave. Olha lá, artigo 494. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso suas funções, mas sua despedida se torna efetiva após o inquérito, em que se verifica a procedência da acusação. A suspensão, no caso desse artigo, perdurará até a decisão final do processo. Tá vendo? Até o final do inquérito aqui. Isso é importante. O empregado foi eleito diretor da sociedade, diretor da SA. Não é porque é diretor, não. É um cargo de mando, é um cargo de comando, é um cargo de gestão, é um cargo tão alto que ele é confundido com a pessoa do empregador. Não é empregador, mas é confundido, porque a caneta está com o cara. Pergunta. Tem como ele ser empregado e diretor de uma sociedade anônima ao mesmo tempo? Não tem como. O estatuto permite essa eleição, ele foi eleito. Diz o TST que se ficar afastado da subordinação, que é um requisito marcante da figura do empregado, o contrato está suspenso durante esse período. Aí muita gente fala assim, poxa, mas aí é maldade, suspendeu. Doutores, você acha que o diretor de uma SA está preocupado com salário, com fundo de garantia? Está nada. Ele quer o prolabore dele que vai ser altíssimo, 50, 60, 100 mil reais. Olha lá, súmula 269.
O empregado eleito para ocupar o cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso. É suspensão. Não se computando o tempo de serviço não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Que eu falei, tem que ser cargo de mando, comando de gestão. Se continua lá sendo subordinado, está mascarando, né? Greve é a hipótese de suspensão do contrato de trabalho com previsão na lei de greve, na lei 7.7.8.9, no artigo 7º, que fala, observadas as condições previstas nessa lei, a participação em greve acabou, não se discute, ó, suspende o contrato de trabalho. Greve é suspensão do contrato de trabalho. Aí sempre vem essa pergunta no fórum. Mas, Genzete, eu conheço um caso que os empregados estavam em greve, eu sei que é suspensão, mas o empregador fez um acordo, voltou e pagou tudo. Ah, mas é diferente. Aí você está convertendo uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho em interrupção do contrato de trabalho. Já que você vai pagar todo o período que não trabalharam, então você converteu a suspensão pela interrupção. Mas, para efeito de prova, eu vou na lei. Greve é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho. E Zé finir, fica muito mais fácil, tá? Auxílio-doença, lembra? Nós já falamos disso. Os primeiros 15 dias quem paga é o empregador, interrupção do contrato de trabalho. A partir do 16º dia, fica a cargo do empregador. Aí ocorre a suspensão do contrato de trabalho. Artigo 59, está aqui, da Lei Previdenciária 8.213 de 91. E o 476 fala ainda que em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o empregador é considerado licença não remunerada durante o prazo desse benefício. Então, confirmou aqui. Prisão. O empregado foi preso. Se o empregado foi preso e a prisão dele não está relacionada ao contrato de trabalho, brigou com o vizinho, matou o vizinho, brigou com o irmão, matou o irmão, imagina uma coisa horrorosa, foi preso em flagrante e hoje não vem trabalhar por quê? Para o direito do trabalho, coraçãozinho do lado, não vem trabalhar porque não pode se locomover, porque está preso, só por isso. Então, se por essa consequência, como ficará o contrato de trabalho dele? Suspenso. O contrato está suspenso. Eu só vou aplicar a justa causa depois que ele for julgado, a sentença transitar em julgado e ele permanecer preso. Olha lá o 482 na linha D. Constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Agora, condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido a suspensão da execução da pena. Se ele não ficou preso, não é justa causa. Tá? Então tem que ser julgado ao tripé. A sentença transitar em julgado e permanecer preso. Não esquece disso, tá? Aposentou por invalidez, o contrato fica suspenso, 475. O empregado que for aposentado por invalidez tem um contrato de trabalho suspenso durante o prazo fixado pelas leis previdenciárias, da Previdência Social para a efetivação do benefício. Então o contrato fica suspenso. Uma moderna, né, digamos assim, última aí da CLT é o 476A, que faz a suspensão para o empregado participar de programa, de cursos de capacitação, qualificação, por um período de 2 a 5 meses. O contrato fica suspenso, mas tem que existir previsão em norma coletiva e aquiescência, o aceite formal do empregado. É aqui, ó, no 476A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, então tem que ser norma coletiva. Olha o segundo requisito aqui, ó, e a aquiescência formal do empregado. Nesses casos aqui, o contrato ficará suspenso, tá bom? Temos um afastamento na Lei Maria da Penha também, deve ser observado, para aquela mulher, né, que foi vítima de violência familiar, doméstica, ela fica afastada por um período de até 6 meses. E esse afastamento chama-se de suspensão do contrato de trabalho, não está na lei trabalhista, só coloco para vocês que eu já vi numa prova de magistratura, depois eu coloquei sempre nas minhas aulas, acho que vale muito a pena, que é o afastamento da Lei Maria da Penha, Lei 11.340, que fala no artigo 9º, parágrafo 2º. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar a sua integridade física e psicológica, manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário, afastamento do local de trabalho por até 6 meses. A única crítica que eu faço aqui, dada todas as vênias do mundo de estilo, é que uma situação dessa, né, prejudicial, tão difícil para a mulher,
Não seria correto ser uma suspensão contratual, mas sim uma interrupção do contrato de trabalho. Eu acho que quando ela mais precisa, mas enfim. O trabalho intermitente, a gente já falou, ele tem períodos de atividade com períodos de inatividade. Os períodos de inatividade equivalem-se aqui a uma suspensão contratual, tá bom? O TST assegura para o empregado que está com o contrato de trabalho suspenso em virtude de acidente de trabalho ou que aposentou por invalidez, o uso, a continuidade do uso do plano de saúde que a empresa fornece ou da assistência médica hospitalar que ela presta diretamente. Então, é aquela ideia. Quando você mais precisa usar o plano de saúde ou assistência médica, você vai ter que usar. É a súmula 440. Olha lá. Assegura-se o direito à manutenção do plano de saúde ou de assistência médica oferecido pela empresa ao empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho, em virtude do auxílio-doença acidentário, está aqui o acidente de trabalho, ou aposentadoria por invalidez. Então, nessas situações, o plano de saúde continua válido, apto, ou se a saúde é fornecida, né, assistência médica diretamente pela própria empresa. Muito bem, doutores, isso despenca em prova, abre o olhão agora. Suspensão sem trabalho, sem salário, não conta como tempo de serviço em regra e não há depósito fundo de garantia por tempo de serviço em regra. Então, suspensão sem trabalho, sem salário, não conta como tempo de serviço em regra e não tem depósito FGTS em regra. Salvo acidente de trabalho e prestação do serviço militar obrigatório. Acidente de trabalho e prestação de serviço militar obrigatório são duas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho, mas que contam como tempo de serviço e que permanecem os depósitos do FGTS. Isso está no artigo 15 da Lei 8.036 de 90, no parágrafo 5º. O artigo 15, no seu caput, fala do depósito, né, do fundo de garantia, tempo de serviço, e o parágrafo 5º, o disposto que trata o caput deste artigo, é obrigatório nos casos de afastamento de prestação de serviço militar obrigatório e licença por acidente do trabalho, duas hipóteses suspensivas, mas que permanecem os depósitos do fundo de garantia. Tá bom? Vamos tratar agora, para ela ficar bem atualizada, da suspensão temporária do contrato de trabalho, rapidinho, durante a pandemia provocada pelo novo coronavírus. A MP 936, a famosa MP 936, foi convertida em lei e virou a Lei 14.020 de 2020. E no artigo 3º, ela traz essas medidas emergenciais para assegurar a manutenção do emprego e da renda dos empregados. Olha lá, artigo 3º da Lei 14.020 de 2020. São medidas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Inciso 1. O pagamento do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda. 2. Redução proporcional de jornada de trabalho e salário. E 3. A suspensão temporária do contrato de trabalho. Fica para a nossa obra aqui tratar agora da suspensão temporária do contrato de trabalho, e o professor Renato Saraiva certamente vai falar com vocês de redução proporcional de jornada e de salário na aula de jornada ou remuneração e salário, que essa é dele. Bom, nota aqui, a hipótese de redução proporcional de salário e jornada fica com ele, e aqui a gente vai falar em linhas gerais sobre a suspensão. Lembrando que a gente está tratando aqui, gente, só para fechar bem a ideia do nosso curso, de situações excepcionais, de uma suspensão temporária em decorrência do novo coronavírus. Isso está com seus dias contados, são situações excepcionais, mas para efeito de prova tudo pode acontecer, então a gente tem que ficar preparado, programado e pronto, né? Vamos para o artigo 8º da Lei 14.020 de 2020, que essa é nossa, vem comigo. Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo 1º desta lei, o empregador poderá acordar a suspensão temporária do contrato de trabalho de seus empregados de forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de trabalho, pelo prazo de despenca em máximo de 60 dias, fracionável em 2 períodos de até 30, podendo ser prorrogado por prazo determinado em ato do Poder Executivo. Então, suspensão temporária do contrato pelo prazo máximo de 60 dias, podendo ser fracionado em 2 períodos de 30 dias, mas ainda por ato do governo, e houve sim do Executivo, eu ainda posso prorrogar por prazo determinado. Então, vieram prorrogações? Vieram sim. Acho difícil cobrar decretos em prova, objetivo da OAB, mas por desencargo, primeira prorrogação veio com o decreto 10.422, que prorrogou os prazos por mais 30 dias, totalizando lá 120 dias,
tanto a redução de salário e jornada como para a suspensão. A segunda prorrogação, o decreto 10.470, que prorrogou por mais 60 dias, totalizando 180 dias. E a terceira prorrogação, o decreto 10.517, que prorrogou novamente mais 60 dias, totalizando lá 240 dias. Ok? Muito bem. A lei permite a suspensão do contrato de trabalho por acordo individual, você viu isso, entre empregado e empregador. Mas ela exige uma comunicação ao trabalhador com antecedência de, no mínimo, 2 dias corridos. 2 dias corridos. E, claro, durante a suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado vai ter direito aqui a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados. Isso está nítido na própria lei, no parágrafo 2º. Olha lá. Durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados e ficará autorizado a contribuir pelo regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo, se ele tiver condições para isso, né? Na forma do artigo 20. Então, para não ficar parado a sua contribuição previdenciária, ele vai lá, pega uma guia e, de forma facultativa, ele vai lá e faz o recolhimento, né? Se ele quiser. Parágrafo 3º. O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 dias corridos, contados da cessão do estado de calamidade pública, é momentânea, excepcional, data estabelecida em termo de encerramento do período de suspensão contratual, lógico, pactuada, ou data da comunicação do empregador que informe ao empregado sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão pactuado. O próprio empregador, resolve antecipar, suspendir pelo prazo máximo, 30 dias resolveu, que volte todo mundo. Então, tem que ter essa comunicação aí. Parágrafo 4º. Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho e o empregador estará sujeito a quê? Inciso 1. Ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais e trabalhistas referente a todo o período. 2. As penalidades previstas na legislação em vigor. E 3. As sanções previstas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Se é suspensão, é sem trabalho. Eu não posso exigir, mesmo que de forma parcial, que o empregado trabalhe. Senão, eu vou afastar, eu vou descaracterizar toda a suspensão que está prevista aqui. É a Siri falando. Vamos para o parágrafo 5º. A empresa que tiver auferido no ano calendário de 2019 receita bruta superior a R$ 4.800.000, somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória, atenção, mensal, no valor de 30% do valor do salário do empregado durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho pactuada, observado disposto neste artigo e no artigo 9º desta lei. Então, tem uma situação para a empresa com receita bruta superior a R$ 4.800.000, vai ainda ajudar, ter essa ajuda compensatória, né, ônus dela, no valor de 30% do salário do empregado, tá bom? E o parágrafo 6º diz que, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública, sempre ele, a que se refere ao artigo 1º desta lei, o Poder Executivo poderá prorrogar o prazo máximo de suspensão temporária do contrato de trabalho previsto no caput deste artigo na forma do regulamento. Ele sempre vai fazer isso via decreto, não tem jeito. Ok, doutores, com isso encerramos mais uma aula, mais um bate-papo. Aula 2 foi para conta, contrato de trabalho, alteração, suspensão. Passei um pouquinho de tempo, peço perdão, mas vai ficar um curso bem completinho, redondinho para vocês. Te espero na nossa terceira e última aula teórica, com mais uns conceitos, mais institutos, para deixar vocês aí na cara do gol, para fechar os 6 pontos em trabalho, também com certeza os 5 pontos em processo, totalizar os 11 pontos, somar aos 40 e tocar e seguir tua vida para a segunda fase, rumo à vermelhinha. Não meça esforços para isso. Até a próxima. E não esquece nunca que trabalho não dá trabalho. Tchau!